No elegante solar dos Pembroke, onde o tempo parecia escorrer com a lentidão dos bordados inacabados, Lady Julia Pembroke movia-se com a graça silenciosa de uma sombra. Sua natureza, um jardim secreto de gentileza e recato, encontrava-se momentaneamente toldada pela iminente partida de seu futuro esposo, Lord Arthur Ainsworth, homem de semblante sério e devoção inabalável aos compromissos da coroa. Preparava-se para singrar os mares em mais uma missão diplomática. Enquanto baús eram fechados com a firmeza do dever e cartas seladas com a cera quente da responsabilidade, Júlia esforçava-se para sufocar um vago anseio que teimava em perturbar sua placidez. Não se tratava de amor por Arthur. O laço que os unia era tecido com os fios da conveniência e do respeito mútuo. No entanto, em seu coração, florescia a tímida esperança de uma união mais profunda, um entendimento que transcendesse as formalidades sociais. Na véspera da partida, um visitante inesperado adentrou os salões dos Pembroke, trazendo consigo uma aura de intensidade que contrastava com a atmosfera usual da casa. Colin Montgomery, o Duque de Blackwood, amigo íntimo de Arthur, possuía uma presença magnética, um magnetismo silencioso que parecia carregar o peso de segredos não revelados. Seus olhos, de um tom escuro e penetrante, detiveram-se em Júlia por um instante que pareceu estender-se pela eternidade, perturbando a calma que ela tanto se esforçava para manter. Lady Julia cumprimentou o Duque, sua voz grave e aveludada ecoando pelo aposento. Minhas sinceras saudações. Lamento interromper os preparativos de Arthur. Vossa Graça, respondeu Júlia, a voz ligeiramente trêmula, curvando-se com a compostura que a sociedade lhe impunha. Vossa visita é sempre bem-vinda. Arthur, alheio à sutil corrente que se estabelecera entre os dois, aproximou-se com um sorriso cordial. Colin, que bom vê-lo. Vim para me despedir antes de zarpar ao amanhecer. Enquanto os dois homens se envolviam numa conversa sobre os detalhes da missão e as últimas notícias da corte, Júlia sentia o olhar do Duque ocasionalmente pousar sobre ela, como um toque invisível que incendiava uma chama tênue em seu interior. Havia algo naquele olhar, uma profundidade insondável, que despertava em Júlia uma curiosidade inaudita, uma sensação incômoda de que sua existência, até então tão previsível, poderia conter facetas ocultas. Naquela noite, enquanto a lua prateada banhava o jardim adormecido, Júlia não conseguia afastar a imagem do Duque de seus pensamentos. A intensidade de seu olhar ecoava em sua memória, uma nota dissonante na melodia suave de sua vida. Quem era aquele homem que, com apenas um instante de atenção, conseguira perturbar a serenidade de sua alma? E qual seria o significado daquela inquietante fagulha que ele havia acendido em seu coração? O destino, por vezes caprichoso, tecia os fios de uma trama invisível, onde promessas silenciosas e olhares carregados de significado poderiam alterar o curso de vidas inteiras. Nos dias que se seguiram à partida de Lord Ainsworth, instalaram-se na mansão Pembroke, com uma quietude quase palpável. A ausência de Arthur, antes apenas uma expectativa, tornara-se uma realidade que ecoava nos corredores silenciosos e nos aposentos agora menos movimentados. Júlia dedicava-se às suas tarefas habituais, à supervisão da casa, à correspondência, às leituras solitárias, mas uma nova corrente percorria suas veias, um despertar sutil que a impedia de mergulhar completamente na rotina. Na última noite, antes de sua viagem, a atmosfera entre Arthur e Júlia havia se transformado. A formalidade usual, a cortesia comedida que sempre pautara seu relacionamento, pareceu evaporar sob o peso da iminente separação.
Uma tristeza melancólica pairava no ar, mas também uma urgência silenciosa, um desejo de gravar na memória um último instante de conexão. Após o jantar, enquanto a lareira crepitava suavemente na sala de estar, Arthur aproximou-se de Julia. Seus olhos, geralmente focados em mapas e documentos, detiveram-se no rosto dela com uma intensidade incomum. Julia, disse ele, a voz rouca. Sinto que não lhe disse o suficiente. Ela ergueu os olhos, encontrando a sinceridade em seu semblante. Arthur. Ele hesitou por um momento, como se buscando as palavras certas. Esta viagem é longa e o futuro incerto. Tomou a mão dela, os dedos frios entre os seus. Quisera que tivéssemos mais tempo. Aquelas palavras, simples e despretensiosas, tocaram algo profundo em Julia. Pela primeira vez, ela vislumbrou uma vulnerabilidade em Arthur, uma camada de sentimento que a distância parecia ter trazido à tona. Impulsionada por uma emoção que mal compreendia, ergueu-se e aproximou-se dele. O beijo que se seguiu não foi um selar de amor ardente, mas sim um reconhecimento da ternura compartilhada, uma despedida carregada da tristeza da separação e da incerteza do reencontro. Os lábios de Arthur encontraram os seus com uma delicadeza surpreendente, um toque que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Naquele breve instante, Julia sentiu o peso do que estava sendo deixado para trás, a possibilidade de um futuro que talvez nunca se concretizasse da forma como haviam imaginado. Quando o beijo terminou, um silêncio carregado pairou entre eles. Arthur afastou uma mecha de cabelo do rosto de Julia, o toque leve e hesitante. Cuide-se, Julia, murmurou ele, e espere por mim. Ela apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Aquele beijo, aquele breve momento de intimidade, deixaram uma marca indelével em sua alma. Não era a paixão avassaladora dos contos que lia, mas sim um laço terno e melancólico, intensificado pela iminência da ausência. Nos dias que se seguiram, a lembrança daquele beijo a acompanhava como uma sombra suave. Não evocava anseio ou desejo, mas sim uma sensação de perda antecipada, a consciência de que uma parte de sua vida havia partido com os navios que levavam Arthur para terras distantes. E enquanto se perdia em seus pensamentos, o rosto enigmático do Duque de Blackwood por vezes cruzava sua mente, uma figura imponente e silenciosa que parecia observá-la das sombras, intensificando a sensação de que algo fundamental havia se alterado em seu mundo. As velas brancas do navio que levava Lord Ainsworth diminuíram gradualmente no horizonte, engolidas pela vastidão azul que se estendia até onde a vista alcançava. Na costa, Julia permanecia imóvel, a brisa do mar açoitando seus cabelos, como se o vento trouxesse consigo os ecos silenciosos da despedida. A lembrança do beijo na noite anterior pairava em seus lábios como um vestígio tênue, uma promessa sussurrada em meio à incerteza. Os primeiros meses após a partida de Arthur escorreram lentos e monocromáticos. Julia encontrava refúgio nas atividades cotidianas, tentando preencher o vazio que a ausência deixara. As cartas trocadas eram raras e espaçadas, pontuadas pela descrição dos ventos favoráveis e dos portos distantes. Em cada linha, Julia buscava um vislumbre do homem que havia partido, agarrando-se à esperança de seu retorno seguro. No entanto, o tempo, implacável em sua marcha, descia uma teia de ansiedade crescente ao redor do coração de Julia. As notícias da marinha eram escassas, e os sussurros preocupados que chegavam à mansão Pembroke prenunciavam um temor indizível. A sombra da incerteza pairava sobre cada amanhecer, obscurecendo a luz tênue da esperança. Uma tarde chuvosa,
Enquanto Júlia se encontrava absorta em uma leitura hesitante na biblioteca, a chegada de um mensageiro da coroa interrompeu a quietude da casa. O selo oficial no envelope era um presságio sombrio, e o tremor nas mãos de Júlia, ao abri-lo, anunciava a tragédia iminente. As palavras impressas dançavam diante de seus olhos turvos, cada frase um golpe frio e implacável. O navio que transportava Lord Arthur Ainsworth para seu posto diplomático havia sido apanhado por uma tempestade implacável no Atlântico Norte. Não havia sobreviventes. Arthur estava perdido. O mundo ao redor de Júlia pareceu emudecer. A dor, lancinante e avassaladora, atingiu-a com a força de uma onda, roubando-lhe o ar e a capacidade de raciocinar. As páginas da carta escorregaram de seus dedos inertes, flutuando até o chão, como folhas secas no outono. Durante os dias que se seguiram, Júlia moveu-se como um espectro pela mansão Pembroke, envolta num véu de luto silencioso. A notícia da perda de Arthur reverberou pela sociedade, e as visitas de condolências eram recebidas com um aceno de cabeça distante e um sorriso forçado. Por dentro, porém, o luto cavava um abismo profundo, engolindo a mulher que ela havia sido. A fragilidade dos planos, a brevidade da vida, a crueldade do destino, tudo se conjurava em sua mente com uma clareza dolorosa. O futuro que ela havia imaginado, construído sobre a base da conveniência e do respeito, desmoronara como um castelo de areia diante da fúria do mar. Em meio à sua dor lancinante, uma memória persistia. A imagem dos olhos escuros e penetrantes do Duque de Blackwood na véspera da partida de Arthur. Havia algo naquele olhar. Agora recordava Júlia com uma estranha nitidez, uma profundidade que talvez prenunciasse a turbulência que estava por vir. A solidão a envolvia como um manto pesado, mas no fundo de sua alma ferida, uma questão silenciosa começava a germinar. O que restava agora? E como seria possível reconstruir uma vida sob a sombra da perda e a incerteza do futuro? Nas semanas sombrias que se seguiram à confirmação da perda de Lord Ainsworth, a mansão Pembroke tornou-se um refúgio de silêncio e melancolia. Júlia, envolta em seus lutos, recebia as visitas protocolares com uma frieza cortês, mantendo uma barreira invisível entre sua dor e a curiosidade compassiva da sociedade. No entanto, uma presença em particular começou a se tornar mais constante naqueles dias de pesar. Colin Montgomery, o Duque de Blackwood, comparecia à mansão com uma frequência discreta, movido por um senso de lealdade para com a memória do amigo perdido. Suas visitas eram desprovidas de palavras vazias ou de tentativas de minimizar a profundidade da dor de Júlia. Ele oferecia apenas sua presença silenciosa, um apoio tácito que, de alguma forma, parecia mais reconfortante do que qualquer consolo verbal. No início, Júlia recebia o Duque com uma formalidade quase defensiva. A intensidade de seu olhar, que a havia perturbado antes da partida de Arthur, agora parecia ainda mais carregada de um significado indecifrável. Ela se mantinha distante, respondendo às suas breves palavras com monossílabos e evitando o contato visual prolongado. Lady Júlia, dizia ele, sua voz sempre respeitosa e suave, vim saber se há algo que eu possa fazer. Vossa Graça é muito gentil, respondia ela, mantendo as mãos unidas em seu colo, mas não há nada que possa ser feito. A dor era um fardo solitário e ela não conseguia imaginar compartilhá-lo com ninguém, especialmente com um homem cuja presença inexplicavelmente a desestabilizava. Com o passar do tempo, no entanto, a persistência silenciosa do Duque começou a suavizar as arestas da reserva de Júlia. Ele não forçava a conversa, não a pressionava a reviver a dor.
simplesmente aparecia, oferecendo sua companhia para uma breve caminhada pelos jardins outonais ou compartilhando um momento de silêncio na biblioteca. Numa tarde fria, enquanto Julia observava a chuva cair incessantemente através da janela, o Duque a encontrou no salão de música. Ela estava sentada ao piano, os dedos pairando inertes sobre as teclas. Sem dizer uma palavra, ele aproximou uma cadeira e sentou-se a uma distância respeitosa. Após alguns minutos de silêncio, Julia suspirou e seus dedos finalmente tocaram as teclas. Uma melodia melancólica e suave preencheu o ambiente, expressando a tristeza profunda que ela não conseguia verbalizar. O Duque permaneceu em silêncio, apenas observando-a, a compreensão silenciosa em seus olhos, um conforto inesperado. Quando a música cessou, Julia manteve os olhos fixos nas teclas. "Sinto falta dele", sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Sinto falta do futuro que nunca teremos." O Duque não respondeu com palavras clichês sobre o tempo curar todas as feridas. Em vez disso, levantou-se e aproximou-se do piano. Sem tocar nela, inclinou-se ligeiramente e sussurrou perto de seu ouvido. E ele sentiria sua falta também, Lady Julia. A proximidade súbita, o calor de sua respiração perto de sua pele, fez com que um tremor percorresse o corpo de Julia. Era um conforto, sim, mas também algo mais. Uma sensação incômoda e intrigante que ela não conseguia identificar. Naquele instante, enquanto o som da chuva continuava a cair lá fora, uma nova corrente começou a fluir entre eles, sutil e hesitante, prenunciando uma conexão que ia além da formalidade e do luto compartilhado. O futuro, antes um vazio sombrio, começava a se apresentar contornos inesperados, tingidos pela presença enigmática do Duque de Blackwood. O luto de Julia, embora profundo e genuíno, não a consumiu por completo. A vida, teimosa em sua essência, continuava a pulsar ao seu redor, e a presença constante do Duque de Blackwood tornava-se uma parte inegável desse novo ritmo. Colin não invadia seu espaço com palavras efusivas de consolo, mas sua presença firme e discreta era um farol silencioso na escuridão da dor. As conversas entre eles, inicialmente formais e espaçadas, começaram a se estender, ganhando nuances inesperadas. Julia percebia, por trás da máscara austera e da postura impecável do Duque, lampejos de uma sensibilidade que a surpreendia. Ele falava de livros que ela amava, de paisagens que evocavam nela um sentimento de melancolia serena, com uma compreensão que parecia ir além da mera cortesia. Numa tarde amena, eles se encontraram por acaso no jardim de inverno. Julia admirava a delicadeza de uma orquídea recém-florida, enquanto Colin observava a luz do sol dançar sobre as folhas verdes. "São de uma beleza frágil, não é?" comentou ele, aproximando-se lentamente. "Sim", respondeu Julia, sem desviar o olhar da flor. "Parecem tão fortes e, ao mesmo tempo, tão vulneráveis." "Como todos nós", acrescentou o Duque, a voz baixa e pensativa. Houve um breve silêncio, durante o qual Julia sentiu o olhar de Colin sobre ela. Não era o olhar penetrante que a havia incomodado antes, mas sim um olhar suave, quase compassivo. Ela se virou para encará-lo e, pela primeira vez, não sentiu a pontada de apreensão que sua presença geralmente evocava. "Vossa Graça parece entender muito sobre vulnerabilidade", observou Julia, a curiosidade vencendo sua habitual reserva. Um leve sorriso curvou os lábios do Duque, uma raridade que transformava seu rosto severo em algo inesperadamente atraente. "A vida ensina lições duras, Lady Julia. Ninguém escapa ileso." Naquele momento, Julia percebeu que havia mais em Colin Montgomery do que o título e a frieza que o cercavam. Havia uma profundidade, uma história não contada, que
pairava em seus olhos escuros. O medo inicial que sentira em sua presença começava a se dissipar, dando lugar a uma curiosidade hesitante, ao desejo de desvendar os segredos que pareciam habitar sua alma. Outras vezes, durante suas conversas, o Duque demonstrava um cuidado protetor sutil, quase imperceptível. Ele se certificava de que ela estava confortável, oferecia seu braço em terrenos irregulares, e sua atenção parecia focada em aliviar qualquer desconforto que ela pudesse sentir. Certa vez, enquanto caminhavam pelos jardins úmidos após uma chuva, Júlia tropeçou numa raiz escondida. Antes que pudesse perder o equilíbrio, a mão firme do Duque segurou seu braço, amparando-a com uma gentileza surpreendente. "Cuidado, Lady Julia", disse ele, a voz carregada de uma preocupação genuína. "O chão está escorregadio." O toque de sua mão através das luvas enviou uma onda de calor inesperada pelo braço de Júlia. Ela se recompôs rapidamente, um leve rubor colorindo sua face. "Obrigada, Vossa Graça." Naquele instante fugaz, enquanto seus olhos se encontraram, Júlia vislumbrou algo além da formalidade e da cortesia. Havia uma intensidade contida no olhar do Duque, uma chama silenciosa que parecia ecoar um sentimento que ela ainda não conseguia decifrar. O luto permanecia, uma sombra constante em sua vida. Mas a presença inesperada de Colin Montgomery começava a lançar uma nova luz, hesitante e intrigante, sobre o caminho incerto que se estendia à sua frente. A armadura que Júlia havia construído ao redor de seu coração, fragilizada pela perda, parecia apresentar fissuras sutis sob o olhar silencioso e a presença constante do Duque. Os dias de luto de Júlia, embora marcados pela saudade persistente de Arthur, eram agora pontuados pela presença constante e cada vez mais significativa de Colin Montgomery. A linha que separava o consolo da atração começava-se a se tornar indistinta, como uma aquarela desbotada pela chuva. Um toque fortuito ao alcançarem o mesmo livro, um olhar que se detinha por um instante além da formalidade, um suspiro compartilhado diante da beleza melancólica do entardecer, pequenos fragmentos que incendiavam uma chama hesitante entre eles. A culpa, no entanto, era uma sombra persistente no coração de Júlia. A memória de Arthur, embora envolta em uma aura de tristeza, ainda era sagrada. Envolver-se em qualquer tipo de intimidade emocional com outro homem, especialmente tão pouco tempo após a perda, parecia uma traição silenciosa àquele laço, por mais tênue que ele tivesse sido. Numa noite de luar pálido, Colin a convidou para um passeio pelos jardins cobertos de geada. O silêncio entre eles não era mais pesado ou desconfortável, mas sim carregado de uma expectativa silenciosa, de palavras não ditas que pairavam no ar frio. A respiração de ambos criava nuvens efêmeras, enquanto seus passos quebravam o manto branco que cobria a grama. Pararam junto ao lago congelado, a superfície lisa e escura, refletindo a luz da lua. Colin se virou para Júlia, e a luz prateada realçava as linhas firmes de seu rosto, tornando seus olhos ainda mais profundos e misteriosos. "Lady Julia", começou ele, a voz rouca e suave, quebrando o silêncio da noite. "Sei que este não é o momento, e talvez nunca seja, mas preciso dizer-lhe algo." O coração de Júlia acelerou, um pressentimento vago e excitante tomando conta dela. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Ele hesitou por um instante, como se lutasse contra palavras que ansiavam por serem libertadas. "Desde que nos reaproximamos, desde que tenho estado perto de você, sinto algo que nunca experimentei antes." Seus olhos encontraram os dela, a intensidade de seu olhar fazendo com que um tremor percorresse o corpo de Júlia. "Há uma conexão, Lady Julia."
uma força que me atrai irresistivelmente. As palavras de Colin pairaram no ar gelado, carregadas de uma emoção contida que ecoava os próprios sentimentos confusos de Julia. A imagem de Arthur pareceu esmaecer momentaneamente, como uma memória distante obscurecida por uma nova e avassaladora presença. Sem dizer uma palavra, Colin estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Julia. O calor de seus dedos através da luva de lã enviou uma onda de calor por sua pele fria. Ela fechou os olhos por um instante, cedendo aquele toque suave, aquela conexão inexplicável. Lentamente, ele se inclinou, o rosto próximo ao dela. Julia sentia sua respiração quente em seus lábios, o aroma sutil de madeira e especiarias que sempre o envolvia. Não houve palavras, apenas um entendimento tácito, um reconhecimento mútuo de uma atração que desafiava a lógica e a conveniência. O beijo que se seguiu foi lento e hesitante no início, uma exploração cautelosa de um território proibido. Mas à medida que seus lábios se aprofundavam, a hesitação desapareceu, dando lugar a uma entrega silenciosa e anseio reprimido. O frio da noite parecia se dissipar, substituído pelo calor crescente que irradiava de seus corpos entrelaçados. Os braços de Colin a envolveram com firmeza, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos de Julia se enroscavam nos cabelos escuros em sua nuca. O beijo se intensificou, carregado de uma emoção crua e inegável, uma fusão de dor, desejo e uma esperança hesitante por algo mais. Naquele instante, sob a luz pálida da lua, as barreiras que os separavam ruíram silenciosamente. A culpa de Julia se tornou um sussurro distante, abafado pela intensidade do momento. A presença magnética de Colin a envolvia por completo, e em seus braços ela encontrava não apenas consolo, mas também o despertar de uma paixão inesperada. Um fogo que prometia consumir as cinzas do passado e iluminar um futuro incerto. O beijo continuou, longo e profundo, selando um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo onde a sombra da perda começava a ceder espaço, a promessa hesitante de um novo começo. O beijo sob a luz gélida da lua foi apenas o prelúdio, a primeira nota de uma melodia que ansiava por ser tocada em sua totalidade. Nos dias que se seguiram, a atmosfera entre Colin e Julia tornou-se eletricamente carregada. Cada olhar trocado, cada roçar de mãos, parecia faiscar com uma energia reprimida, um desejo silencioso que pairava no ar como uma promessa sussurrada. A culpa ainda assombrava os pensamentos de Julia, uma sombra fria que tentava obscurecer o calor crescente em seu coração. Mas a presença de Colin era uma força magnética, uma corrente irresistível que a puxava para perto, desafiando sua razão e seus escrúpulos. Uma noite, uma tempestade furiosa desabou sobre a região. Os ventos uivavam como almas perdidas, e a chuva chicoteava as janelas da mansão Pembroke com violência implacável. Julia, incapaz de encontrar descanso, encontrava-se perto da lareira na biblioteca, o crepitar das chamas o único som a competir com a fúria dos elementos. De repente, a porta se abriu e Colin surgiu, a figura imponente banhada pela luz trêmula das velas. Seu rosto estava sério, os olhos escuros fixos nos dela. "Julia", disse ele, a voz grave ecoando no silêncio da sala. "Não consigo mais negar." Ela se ergueu lentamente, o coração batendo forte no peito. "Colin." Ele se aproximou, a distância entre eles parecendo encurtar-se a cada instante. Esta proximidade, este sentimento entre nós, é inegável. Seus dedos alcançaram o rosto dela, o toque firme e terno ao mesmo tempo. "Eu sei que é cedo, sei que ainda está de luto, mas não posso mais ficar longe de você." A vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade em sua voz,
quebraram as últimas barreiras que Julia havia erguido ao redor de seu coração. A imagem de Arthur pareceu se desvanecer, substituída pela intensidade do homem que estava diante dela. Um homem que despertava nela sensações desconhecidas e avassaladoras. Sem palavras, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a rigidez de sua mandíbula sob seus dedos. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto se aproximava, buscando o calor de seu corpo. O abraço de Colin foi possessivo, apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Ela se aninhou em seus braços, encontrando um refúgio inesperado na força de sua presença. A tempestade lá fora parecia um eco distante da turbulência que agitava seus corações. Naquele instante de vulnerabilidade extrema, impulsionados por um desejo mútuo que não podia mais ser contido, eles se entregaram à corrente avassaladora da paixão. Não houve palavras elaboradas ou juras de amor eterno, apenas a necessidade visceral de se fundirem, de encontrarem consolo e pertencimento nos braços um do outro. Colin a conduziu pela biblioteca escura, seus passos determinados ecoando no chão de madeira. Chegaram a um divã acolhedor perto da lareira, onde as chamas dançavam, projetando sombras trêmulas nas paredes. Ali, longe dos olhares curiosos do mundo, eles se entregaram a um encontro que redefiniria tudo. O toque de suas mãos, antes hesitante, tornou-se urgente, explorando cada curva, cada contorno de seus corpos. Beijos sedentos selaram cada contato, expressando uma fome que havia sido reprimida por tempo demais. As roupas foram descartadas com uma pressa febril, revelando a pele pálida banhada pela luz quente da lareira. O que se seguiu foi uma entrega crua e intensa, um despertar de sensações que Julia jamais imaginou possuir. Cada toque de Colin, cada beijo, incendiava uma nova parte de seu corpo, despertando um prazer profundo e inebriante. Ela se agarrava a ele, seus gemidos silenciosos se misturando ao som da chuva e do vento lá fora. Naquele momento de abandono mútuo, a linha entre a dor e o prazer, entre o luto e o desejo, tornou-se indistinta. Eles se encontraram em um espaço onde apenas a intensidade de suas emoções importava, onde a necessidade de conexão superava qualquer convenção ou remorso. A chama que havia começado como um brilho hesitante, agora ardia com uma intensidade avassaladora, consumindo-os em um abraço apaixonado que prometia transformar suas vidas para sempre. A noite da tempestade se tornava o palco de uma rendição inevitável, o despertar de um desejo que ecoaria em suas almas muito depois que os trovões silenciassem. A madrugada encontrou Colin e Julia enlaçados, o calor de seus corpos contrastando com o frescor que emanava das janelas da biblioteca. A tempestade havia amainado e os primeiros raios de sol hesitantes filtravam-se pelas cortinas, lançando um brilho suave sobre a cena de intimidade. O silêncio entre eles não era mais carregado de expectativa, mas sim de uma profunda quietude, a marca indelével de uma entrega completa. No entanto, à medida que a clareza da manhã dissipava a intensidade da noite, as sombras da realidade começaram a pairar sobre eles. A memória de Arthur, antes um espectro distante, retornou com uma força renovada, lançando uma onda de culpa sobre Julia. O peso das convenções sociais, o medo do julgamento implacável da sociedade, ameaçavam sufocar a chama hesitante do amor que havia se acendido entre ela e Colin. Colin, sussurrou Julia, afastando-se ligeiramente, os olhos marejados de uma tristeza confusa. O que fizemos não deveria ter acontecido. Ele a puxou delicadamente para mais perto, os dedos acariciando sua face. Julia, não se arrependa. O que compartilhamos foi real, intenso, necessário. Mas Arthur,
A simples menção do nome dele trouxe lágrimas aos olhos dela. Eu ainda estou de luto. E você era amigo dele. Eu sei, respondeu Colin, a voz rouca. E honrarei sempre a memória dele. Mas o que sinto por você não diminui o respeito que tinha por Arthur. São sentimentos diferentes, Julia, que brotaram de um lugar inesperado. A reserva habitual de Colin parecia ter se esvaído, substituída por uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Ele, o duque austero e reservado, estava ali, confessando um amor que havia florescido nas cinzas da perda. E eu... Julia hesitou, as palavras presas na garganta. Eu sinto algo por você, Colin. Algo que nunca imaginei sentir. Então não negue, insistiu ele, segurando suas mãos. Não deixe que o medo ou a culpa nos impeçam de buscar a felicidade. A decisão que se apresentava diante deles era árdua, um caminho incerto que desafiava todas as expectativas. Julia teria que enfrentar o julgamento da sociedade, a mágoa daqueles que a considerariam desleal à memória de Arthur. Colin, por sua vez, teria que abandonar a segurança de sua reserva emocional, lutar por um amor que havia surgido de uma tragédia. Nos dias que se seguiram, a mansão Pembroke tornou-se o palco de conversas intensas e carregadas de emoção. Julia e Colin confrontaram seus medos e suas dúvidas, pesando as consequências de suas escolhas. A atração inegável que os unia era um fio forte, mas a teia das convenções sociais e a sombra do passado eram obstáculos formidáveis. Numa tarde melancólica, enquanto caminhavam pelos jardins agora banhados pela luz outonal, Colin parou e se virou para Julia, seus olhos escuros fixos nos dela, com uma intensidade apaixonada. Julia, disse ele, a voz firme e decidida. Eu sei que o caminho à nossa frente não será fácil. Haverá sussurros, olhares de desaprovação, mas estou disposto a enfrentar tudo isso por você. Eu quero um futuro ao seu lado, Julia. Um futuro construído sobre a paixão que nos uniu. As palavras de Colin tocaram o coração de Julia com a força de uma onda. Ela viu em seus olhos a sinceridade de seu amor, a determinação de lutar por eles. A culpa ainda era uma sombra, mas a promessa de um futuro ao lado de Colin, um futuro onde ela poderia finalmente encontrar a felicidade, era um farol irresistível. Com um suspiro hesitante, Julia estendeu a mão e tocou o rosto dele. Eu também quero isso, Colin, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo por suas faces. Eu quero um futuro com você. Naquele instante, sob o céu outonal, eles tomaram uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Desafiando as expectativas, enfrentando a oposição que certamente viria, eles escolheram seguir o chamado inegável de seus corações. O caminho à frente era incerto, mas eles o enfrentariam juntos, unidos pela paixão que havia florescido inesperadamente, provando que, por vezes, o amor mais profundo nasce das cinzas da perda, tecendo um novo destino entrelaçado pelo desejo e pela promessa de um futuro lado a lado. O eco do desejo ressoava em seus corações, prenunciando um novo começo, sem um ponto final definido, apenas a continuidade de uma história de amor que ousava desafiar as convenções e encontrar a luz em meio à escuridão.